noite, pessoal. Depois de alguma dificuldade inicial, faz parte, né? Essa tecnologia, os problemas técnicos. Nós vamos iniciar então a nossa atividade sobre Paulo Freire e a questão das infâncias. E já vou passar direto a palavra à professora Raquel. Boa noite, então, a todas e a todos. Eu espero que o pessoal venha voltando aos poucos, né, professor Tiago? Infelizmente, aconteceu, a gente acaba ficando chateada, e olha que nós fizemos todo um teste hoje de manhã, a gente até brincou, a Laís, enfim, conversou bastante ali conosco, a Alana entrou, eu entrei, o professor Tiago, e estava tudo certo. Mas, enfim, são coisas que acontecem. E nós sabemos também o quanto isso acaba desafiando, muitas vezes, nós lá no dia a dia. E talvez isso venha ao encontro do que nós, educadoras e educadores, passamos por vezes. E talvez nesse momento de se reinventar com toda a questão que estamos enfrentando da pandemia, essas relações, a tecnologia tem sido desafiadora sim, muitas vezes, nos contextos. Quando funciona, porque nem sempre a gente tem acesso a alguns professores e professoras. Mas agradeço imensamente, então, esse momento, agradeço por todas e todos que estão aí nos vendo, pela paciência de ter nos esperado. E é uma temática, sim, que eu tenho estudado, que eu tenho abordado ao longo de alguns escritos também, que são as questões das infâncias. E tenho utilizado bastante, assim como alguns autores, inclusive no plural, porque por vezes a gente vem escutando, ou até falava muito, de infância, como se nós tivéssemos apenas uma ou uma ideia de uma infância. E sabemos que temos diversas infâncias. E nesse viés eu tenho questionado também qual é o lugar da escola, ou os espaços de aprendizagens que eu tenho chamado, que eu tenho compartilhado nesse viés, tem dado para as infâncias. Por vezes a sociedade está estruturada, está colocada sem muito pensar nas infâncias, nas crianças, nesses espaços. E como pensar a partir de Paulo Freire? Eu acho que é um desafio interessante que nós, educadoras e educadores, temos nos nossos dias. Com essa provocação, e eu reflito muito em relação a ela, tem um ponto que me chama a atenção. Tirando os espaços de aprendizagens, aonde as nossas crianças, por vezes, têm os seus lugares, aonde elas estão. É uma questão básica, mas de extrema necessidade e importância. Banheiros, por exemplo, para as crianças, para as infâncias, onde a gente encontra? Talvez nas escolas, sim, da educação infantil, que é lá o lugar, em alguns espaços, alguns que a gente frequenta. Mas talvez essa sociedade ela ainda não está pensada ou estruturada para pensar nessas relações de infâncias. E por isso, que talvez ela é desafiadora, sim, em alguns contextos. E dentro disso, nós sabemos que a mudança em relação à questão da infância, das crianças e das culturas, nos últimos tempos, ela tem sido uma questão de avanço muito grande, porque está sendo pensada, sim, em relação a alguns pontos. Não talvez como a gente gostaria ainda, mas já avançamos, sim. Sabemos que temos a relação da Constituição, algumas coisas que aparecem. Propriamente dito, a infância ganha força, ou a educação infantil, a partir da LDB de 96. De forma breve, ela aparece na nossa Constituição de 88, mas ela vem com força e com foco, pensando nessas relações, nessas interações, tudo que há de possibilidade enquanto sociedade, nós, educadores e educadoras, para as infâncias a partir de 96. É claro que ali ainda a gente tem um foco que não era talvez na relação ainda do educar e sim do cuidar. E aí em 2009 a gente tem todas as diretrizes da educação infantil que traz isso com muita força.
E aí o nosso papel, e aí tem um livro muito interessante de Paulo Freire, eu até não estou com ele, mas que eu tenho um imenso prazer sempre quando eu leio, a importância nossa de educadores e educadoras na visão do Paulo Freire. Que a gente não é tia, a gente não é tio. E eu tenho uma sobrinha e é muito engraçado essa relação quando nós estamos conversando ou quando ela vai falar para alguém que ela tem uma tia que é professora. Então ela explica, mas ela é tia porque ela é irmã da minha mãe. Não porque ela é tia e eu estou chamando de tia professora. E Paulo Freire coloca muito bem isso no livro, né? A professora sim, tia não, que é justamente algo que às vezes a gente enfrenta na sociedade. E aí é interessante essa reflexão porque não é pelas crianças, que trazem de uma forma muito amorosa, mas talvez por todo o contexto, né, e conjuntura, a questão estrutural da própria sociedade. Em menosprezar, em desvalorizar essa questão toda do ser e estar professora e professor. Então é um livro que super recomendo, e eu sei que muitas pessoas que estão nos vendo aqui já leram ele, não sei se ainda estão, mas que estavam antes, as escolas que eu atuo, quanto assessora pedagógica, os colegas de trabalho, têm lido bastante essa questão e trazido. Se nós pegarmos toda uma questão da própria infância e da própria criança, nós temos uma relação de diferença entre uma e outra, que também é importante a gente refletir nessa reinvenção partindo das provocações de Paulo Freire. Primeiro que as infâncias, elas estão no quesito de relação entre a questão geracional, que é diferente do ser ou estar criança. Então acho que isso é importante sempre a gente ter, que a questão geracional também ela se dá ao fato de como as categorias estruturais da sociedade estão postas. Que não necessariamente a gente consegue muitas vezes ter infâncias, mesmo que a gente tenha crianças. E pegando um pouquinho a questão da diretriz de 2009, ela traz pontos importantes. E um deles, dentre tantos, claro, é a questão das interações e das brincadeiras. E talvez por isso que a gente defenda tanto essa etapa que é tão importante da vida da criança, que é a educação infantil. É uma briga pedagógica, como eu costumo dizer, nesse momento que talvez a gente caminhe para a questão toda do livro didático, métodos tradicionais, antigos. E aí não tem como nós não pensarmos em Paulo Freire a partir destas questões que estão sendo colocadas ou postas. De forma bem autoritária, eu diria, de forma não discutida conosco enquanto educadoras e educadores. Imaginem uma criança trabalhando com uma folhinha, com toda uma questão de ideia, de coisas culturais que ela tem, a leitura de mundo, como Paulo Freire já traz nos seus escritos, a sua leitura de vida, a sua leitura de mundo, daquilo que ela está inserida, daquilo que ela está vivendo e sentindo. Então isso são questões que a gente se preocupa, uma vez quando a gente escuta isso. E talvez cair numa mesmice de uma educação tradicional, talvez bancária, eu diria, como Paulo Freire sempre tratou nos seus escritos, nos seus livros, e que a gente não concorda, principalmente porque a gente estaria indo de encontro e não ao encontro do que coloca a própria legislação no que diz em relação à educação infantil. Acho que é importante essas questões. Nós temos um verbete da professora Lica, minha professora orientadora agora do doutorado, e justamente o que eu tenho pesquisado é em relação ao que ela aponta, os cuidados com a infância, por que a separação de creche, pré-escola, a ideia da continuidade, essa relação de não ter esse corte brusco entre a educação infantil para o fundamental. E a gente pode depois compartilhar, e a gente também não quer usar muito na relação do tempo com vocês, até porque com todas as questões das nossas falhas técnicas aqui, a gente acabou passando um pouco já do tempo. E nesse verbete que ela traz, nesse seu escrito,
de 2010, então foi logo que saiu a diretriz ali de 2009, ela coloca que justamente este pensar em relação às infâncias foi para a gente desconstruir esses conteúdos duros, essas questões trazidas de formas, e eu sempre brinco bem assim, nas folhinhas para as crianças, aonde todas teriam que pintar daqui a pouco a flor lá com um caule verde, a rosa de vermelho, como se não tivesse outras possibilidades. E com isso a gente acaba tolhendo toda a questão do protagonismo, a questão da criação dessas crianças que são protagonistas, que são sujeitos participantes, eu diria, desse processo, estão e são no mundo, seres que são criativos, que vêm com elas e precisam expressar isso de uma forma muito natural, e por vezes nós, enquanto professores e professoras, acabamos cortando ou tirando e assim por diante. Então a transição entre a educação infantil e o fundamental tem sido hoje o meu estudo, e tem sido maravilhoso fazer essa relação da teoria e da prática e ver o quanto a gente avançou ou o quanto ainda talvez a gente tem como possibilidade de avançar nas nossas infâncias. E nesse período de pandemia, quantas reinvenções com as crianças a gente precisou pensar. E muitas delas vão ao encontro principalmente de contextos. A gente tem escutado, e eu tenho visto isso de um modo geral, as crianças queixando-se que não estão saindo das suas casas, entediadas. Inclusive eu vivo isso com a minha própria sobrinha. E eu perguntei para ela o que significa ir para a escola. Primeiro, sempre pensando na ideia do lúdico, porque ela é encantada pelo espaço que ela vai, o espaço que ela está interagindo. E ela disse, porque lá a gente vê pessoas pequenas, pessoas grandes. Então a importância da ideia da relação dos pares. É lá que as crianças têm as suas identidades, as suas questões de pertencimento, as suas construções, os seus eus. E aqui a gente poderia entrar em outros campos, os direitos de aprendizagem, os campos de experiência que estão tão fortes. Então talvez por isso que tenha sido desafiador estarmos tanto tempo com as nossas crianças, num viés inclusive de alimentação, merenda, lanche de escola é fantástico, e eu acompanho os municípios, é encantador, as crianças comendo coisas maravilhosas, que é feito com tanto carinho por profissionais também da educação, porque a educação infantil tudo é muito pedagógico, a alimentação é pedagógico, o cuidado é pedagógico, o educar é pedagógico, as interações, as brincadeiras, mas para isso nós precisamos estar atentos. E talvez não, eu diria com certeza o livro do Paulo Freire, entre tantos que ele tem, mas o Pedagogia da Autonomia nos ajuda a refletir a partir dos 27 saberes que ele coloca. Quanto é desafiador sermos professoras e professores, mas tamanha a importância do nosso papel. E partindo da ideia da base aqui, claro, das crianças, eles e elas, os pequenos, que são singularidade no seu expressar-se, nas suas questões, as suas infâncias, as crianças e as suas culturas. A importância do diálogo, a importância da escuta. Sabemos que nesse processo muitas coisas têm acontecido, não só entre a sociedade adulta, mas as crianças que estão mais tempo nas casas, nesse momento, com os seus contextos familiares, que por vezes a gente pensa, bom, vai ficar 8 horas, 4 horas, 6 horas, 12 horas, mas talvez a gente saiba que lá estas infâncias, e aqui claro que eu não generalizo, estão protegidas. E eu sempre coloco, quando eu estou com um grupo de professoras e de professores, que eu não tenho problema nenhum de escutar uma criança quando ela está chorando num espaço pedagógico, ou seja, na educação infantil. Porque lá vão estar profissionais, assim como eu, que vão saber, precisa ir no banheiro, precisa se alimentar, precisa trocar a fralda, precisa alguma coisa. Agora, quando você passa dentro de algumas infâncias, dentro de algumas ideias de culturas, em algumas casas, em alguns espaços, e você vê crianças chorando, aí eu me preocupo.
porque ali eu não sei exatamente o que está acontecendo. Claro que a gente também não está generalizando, mas ali talvez a gente tenha outras questões que vão além. Nós fizemos no semestre passado uma orientação, então, com a professora ali, que nós usamos esse livro do professor Walter Cohen. É muito interessante e tem uma parte que ele fala das infâncias e ele traz a história do Paulo Freire. E é interessante porque por vezes a gente é questionado, tá, mas o que Paulo Freire escreveu sobre as infâncias? Talvez diretamente um escrito, um livro, ele não tenha, mas ao lermos as obras de Paulo Freire, nós vamos ver o tempo todo a sua amorosidade, a sua colocação com as infâncias, principalmente as infâncias das classes populares. Isso tem me encantado muito nas suas leituras, nas suas colocações, quando ele traz isso com tanto ênfase, do encontro entre as classes. É uma questão que ele defende muito. E nesse livro, o professor Walter, ele traz a infância de Paulo Freire, onde ele se encontra com a sua própria infância. Quando ele faz uma busca daquilo tudo que ele viveu, a forma com que ele se alfabetizou, a forma com que ele foi letrando-se aos poucos, como ele escrevia embaixo lá dos pés de mangueiras, enfim, os pauzinhos, como é que ele se utilizava. E Paulo Freire coloca algo que o professor Walter traz, a infância como uma ideia cronológica. Então, como é que eu vou fazendo esse movimento todo durante toda a minha vida? E ele conta várias passagens de Paulo Freire. Tem uma, inclusive, aqui, que ele relata que a gente se encanta e se emociona quando vê o professor Baldô contando, que é aquela infância dura, onde ele vai no açougue pegar alguns alimentos ou carne, enfim, e ele acaba sendo barrado, a esposa sendo barrada, porque não tinha o dinheiro. E aí ele provoca, nesse escrito, ao trazer Paulo Freire, como é que nós podemos nos reinventar a partir das nossas infâncias. E aqui ele deixa 2 pontos para pensarmos. As nossas infâncias, então eu enquanto professora Raquel, mas as nossas infâncias enquanto ideia de sociedade, que é o que nós estamos vivendo, o que nós temos hoje, as nossas crianças. Então acho que isso é fundamental, então eu deixo como ideia de leitura. E ele traz várias questões que Paulo Freire coloca, que esse mundo seria tão mais amoroso, tão mais humano, se a gente vivesse sempre, talvez, a ideia da infância. Claro que em alguns contextos mais duro, outros não tanto, mas o sorriso da criança, aquela criança que carrega em seu rosto a sua infância, as suas questões bonitas. E com isso também nos meus momentos em que estou compartilhando com professoras e professores. Raquel? Oi. Não, eu ia contribuir, enfim, no diálogo, porque esse livro do professor Walter Cohen, ele tenta trazer, inclusive, a discussão da infância como um dos eixos importantes da pedagogia do Freire, junto com a vida, a igualdade, o amor e o que ele chama de errância. Tá? E, aproveitando também, eu não sei se vocês conhecem este livro aqui, que é um livro que foi publicado agora recentemente pela editora Paz e Terra, que é uma editora que tem grande parte das obras de Paulo Freire, e que ele é um diálogo de Paulo Freire com o Sérgio Guimarães, e que, na verdade, é uma nova publicação de um livro que já tinha sido lançado sob o nome Sobre Educação, Diálogos 1. E esse Partido da Infância é exatamente reflexões que Freire faz sempre numa dimensão autobiográfica, que ele considera a sua infância com demais meninos e meninas pobres do Nordeste brasileiro, as suas questões no Recife, em Jaboatão, e de como que ele vai desenvolvendo o seu processo de alfabetização, como também aparece lá na Sombra desta Mangueira. Então isso é muito interessante, porque Freire não chega, e eu queria te provocar isso, a ter, de certa forma, uma certa perspectiva de um conceito de infância. Paulo Freire ele é mais radical, ele tem um conceito de humanidade, ele tem uma perspectiva antropológica. Agora, por outro lado, isso que eu queria te provocar, enfim, se tu vê um conceito ou não de infância Paulo Freire, porque para mim
leituras que eu tenho, o Freire ele constrói muito mais uma concepção de infância a partir da sua teoria pedagógica e da sua própria análise biográfica, né, que ele faz em várias das suas obras. E aí, nesse sentido, Raquel, então eu queria ver se tu podia falar um pouquinho nisso, até porque eu tenho notado, e aqui tem uma professora que está conosco também, a professora Franciele Clara Peloso, lá da Federal Tecnológica do Paraná, uma querida freiriana, né, muito sensível à discussão da infância, tem uma grande produção sobre infância. A própria professora Ana Felícia, de Porto Alegre, que também tem discussões, tem pautado no próprio fórum, no Seminário Nacional de Diálogos de Paulo Freire, eixos sobre discussão de Paulo Freire e infância. Eu não vejo ainda um certo conceito de infância ou de infâncias para Paulo Freire. Queria te provocar um pouco nisso. Uhum. Sim, sabe que nós temos sempre escutado, em momentos que a gente está, justamente isso. Tá, mas qual é o conceito? É sabido que Paulo Freire não escreveu se dedicando 100% para estas questões. O que nós temos de aproximação sempre é justamente essa tua fala, professor Tiago, a questão da humanização, do humano. E ele coloca, nas buscas que eu tenho feito em relação à infância, ele tem aproximado a questão de que essa infância está sendo conosco até hoje. Talvez um pouco da ideia da provocação que nós temos da questão geracional. É um período, então a gente corta isso a partir do momento que ela pula de uma etapa para outra da escola e depois ela é adolescente ou ela é adulto. Então ele traz muito esse olhar através da humanização e a nossa infância dela estar sendo todos os momentos. Nós que por vezes apagamos ou deixamos ela de lado por questões que nem nós mesmos nos identificamos, porque não estamos mais com a ideia da infância. Talvez eu diria que isso, professor Tiago, se justifique um pouco na ideia e tem me incomodado. Justifica-se, entendemos, mas não aceitamos de que parece que qualquer questão ou qualquer profissional ou até profissional de outra área, e esse qualquer é com muito cuidado, com muito respeito, não direcionado à questão de professores e professoras, poderiam atuar com as nossas crianças, com as nossas infâncias. Então Paulo Freire faz essa relação, não, talvez é desse momento, dessas infâncias, desses conceitos que não ficam explícito da forma que talvez a gente abra um dicionário e coloque. Claro que a gente tem escritos, tem aproximações, mas porque ele traz num viés de que essa infância está sendo infância e que deveria ser aceita por nós durante todo o nosso processo de vida. Tem um livro dele que eu particularmente tenho relido muito, tenho buscado nas minhas habilitações para dialogar com os meus pares, que é o Pedagogia da Indignação. Talvez aqui a gente encontre uma ideia mais próxima do que ele traduz em relação às crianças, às infâncias. Tem uma história que eu acho espetacular, que é uma história de um pintinho que ele traz em relação à ideia do limite, o equilíbrio entre o limite e o amor, que seria a humanização, que seria olhar para essa criança, que é através do diálogo e da escuta, que é uma das aproximações nossa desse diálogo. E ele coloca que ele acaba tendo, de uma certa forma, pena de familiares. Claro que ele coloca aqui família, pai e mãe, mas talvez traduzindo hoje para os nossos contextos contemporâneos, os contextos familiares, que ele fica inclusive com pena de pais que são muito autoritários e acabam deixando essa criança cabisbaixa, como ele coloca nesse escrito, ou aqueles contextos familiares que deixam estas infâncias soltas demais. E esse, para mim, é o equilíbrio fundamental da nossa pedagogia da infância, que para mim é o suprassumo das nossas gerações, até porque porque nós estamos nesse momento com as crianças, enquanto educadores, educadoras, enquanto pais, mães responsáveis. E que bom que estão conosco enquanto ideia de escola, porque sabemos a importância que isso tem para a nossa sociedade. Em termos de cuidado, em termos de educação, as interações que são princípios, que são direitos. E
Aí ele traz isso de uma forma que dá uma balanceada, um equilíbrio. Eu acho fantástico. Por quê? Nós, enquanto professoras e professoras, sabemos o quanto é desafiador estarmos com 15, 10, 12, 20 crianças. E quantas vezes nós escutamos dos contextos familiares que, como que lá com a professora, com o professor, é possível a criança comer uma fruta, por exemplo. É o que a gente mais escuta, isso numa segunda ou numa terça-feira, quando as crianças voltam do final de semana. Sim, porque a gente consegue fazer o equilíbrio que Paulo Freire chama atenção para estas infâncias quando ele coloca nesse livro, que é esse carinho, que é esse amor, junto sempre em paralelo, mas a questão do limite. E aí Paulo Freire coloca, talvez trazendo um pouco a provocação do professor Tiago, não dessa forma tão ali clara, mas a gente consegue entender que para isso é necessário, e aí a ideia de autonomia. Como é que essa criança ou essas crianças vão passar da heteronomia para autonomia? É através dessa liberdade, desse viés da democracia, que inclusive ele cita muito nesse livro, quando ele dá esse exemplo, e ele traz esse exemplo de uma forma que faz a gente refletir muito, e talvez por isso que ele dedicou os seus escritos muito às questões de classes populares, porque foi justamente no momento, no movimento que acontece aquela crueldade aonde crianças, dá para se dizer, porque se a gente pegar o ECA, enfim, muitos deles ainda estariam, que queimam o indígena Pataxós lá em Brasília. É daquela forma cruel que acontece, que não tem como a gente esquecer aquilo. Foi no dia 21 de abril de 97. Eu era bem menininha ainda, mas eu lembro, de 97. E aí Paulo Freire escreve no dia, começa seu ensaio no dia 2 de maio, no mesmo ano, e depois ele então tem esse escrito, que ele inclusive coloca de uma forma... Oi? Não, só pra gente fazer um bate-bola, eu acho que há nessa discussão de infância, na concepção freiriana, alguns atravessamentos da sua própria concepção filosófica e antropológica da educação, né? Então, por óbvio que quando Freire está nos convidando a pensar, né, afinal de contas, como é que a gente pensa essa construção, né, pensa esse processo de socialização, essa conscientização, né, como é educar para Paulo Freire, para a vertente da educação popular, é conscientizar. Então a gente vê que a infância é um período especial, é um período de intenso processo de compreensão do mundo, de construção de valores, e que, de certa forma, eu estava aqui recuperando o próprio conceito de infâncias do dicionário Paulo Freire, aqui produzido pela professora Sharon, tá? Na versão de 2000, publicada em 2018, a 4ª edição, onde ela trata exatamente dessa discussão mais ampla, que aí a gente pode associar a discussão de classe social presente na obra de Freire, e também, fundamentalmente, me parece interessante isso que tu falavas também, que Paulo Freire, principalmente depois da sua experiência como secretário municipal da educação no governo de Luiz Erundina em São Paulo, ele tem uma grande preocupação com o debate relacionado à escola pública e popular. E aí talvez a gente possa, eu queria aproveitar a tua experiência também como formadora, como pedagoga, como professora universitária, como quem se dedica em termos de pesquisa também a esse tema, de como é que tu vês a presença ou a ausência de Paulo Freire na educação infantil. Eu só vim te fazer perguntas fáceis, tá? Sim. Nós ainda não temos, talvez como meu desejo, como eu gostaria, por acreditar tanto em uma educação transformadora de fato, professor Tiago. Porque eu acredito sim, e eu poderia, inclusive, meu próprio exemplo de outras pessoas. A educação sim, ela transforma. E eu, às vezes, sinto por não termos tanto ainda Paulo Freire presente na educação infantil. Porque é fundamental. E nós vivemos o tempo todo, enquanto educadoras, educadores, Paulo Freire nas nossas práticas, a partir da educação infantil.
no diálogo, na interação, na escuta, na amorosidade, na leitura de mundo destas crianças, dessas infâncias, da onde elas vêm, como que estão, como é que vivem. Olha a sensibilidade que nós precisamos ter. E tudo isso Paulo Freire traz nos seus escritos. Então eu sempre provoco, quando eu estou com os meus pares, com professoras e professores, a refletir sim a partir de Paulo Freire a educação infantil. E se os municípios, acho que sim, eu não estou conseguindo ver nesse momento, mas eu acredito que sim, eu tenho alguns colegas de municípios que eu estou, e elas e eles sabem o quanto eu defendo isso. E às vezes eu escuto, tá, mas a gente não curte muito Paulo Freire, e eu até brinco, pega só o lado da humanização, que já está de bom tamanho, vamos começar por aqui. Não é uma questão talvez de gostar ou não gostar, mas o que de bom nós podemos tirar para pensar a partir das nossas infâncias. E talvez para que isso não se chegue a esse ponto que nós temos que ler nesse escrito, quando ele coloca que crianças, ou ele coloca esses meninos, que coisa estranha, inclusive ele começa o seu escrito, crianças ou estes adolescentes brincando de matar gente. Isso tem assustado um pouco se a gente pensa e analisa nesses contextos que a gente vive. Então, a partir de Paulo Freire, sim, a humanização, a escuta, o diálogo é primordial de entender. E talvez a gente entraria em tantas outras coisas para pensar a partir de Paulo Freire, inclusive o contexto de avaliação, que por vezes a gente acaba fazendo não no processo da educação infantil, mas aonde eu acho que por vezes a criança tem que fazer a mesma coisa do que todas. Qual é o seu contexto? Qual é a sua leitura de mundo? Aonde está, que concepção de infância eu entendo a partir daquela criança participante enquanto sujeito desta sociedade? Então eu tenho trazido sim, professor Tiago, bastante para o diálogo, provocado, e tenho, principalmente quando eu estou com um pouco mais de tempo nas formações, nas habilitações, provocado a discutir trechos. Eu sei que não é o interessante, mas isso instiga ou mobiliza, enfim, esse livro do Paulo Freire, principalmente a Pedagogia da Indignação. Porque ali, para mim, é o equilíbrio entre as coisas que nós precisamos hoje repensar nos nossos conceitos e nas nossas questões enquanto sociedade, com as crianças. Deixa eu aproveitar, então, já para a gente fazer, talvez, já partindo para o nosso segmento, né, de encaminhamento aqui da nossa live, tão esperada, tão discutida, né, para que a gente pudesse chegar até aqui. Que bom, né, e é muito importante a tua presença, as tuas colocações a partir do embasamento das tuas pesquisas. E eu queria te provocar mais um tema. Como é que tu vês essa questão, que é um tema muito caro para a pedagogia freiriana, da leitura de mundo? Muitas vezes parece que as crianças, ao longo da teoria social, e eu estou aqui provocando, né? Parece que essas crianças, elas são sempre guiadas por um adulto, essa visão que a gente chama de adultocêntrica. Mas como tu vês, assim, a partir de Paulo Freire, essa ideia da leitura de mundo das crianças, que afinal de contas, precede a leitura da palavra para todos e todas, em todos os contextos, mas que fundamentalmente, pensando na educação infantil, que a princípio não é um lugar para alfabetização, ainda que isso possa ocorrer, mas como que se expressa, do teu ponto de vista, amparado em Paulo Freire, essa questão da leitura de mundo desde os bebês, Raquel? Uau! Eu teria tanto exemplo prático assim que eu vivo nestas questões, e talvez essa palavra ou essa frase, leitura de mundo, tenha impactado muitas vezes. Eu já me deparei com isso até entender isso na prática. O que de fato seria traduzir isso lá com as crianças. E enquanto assessora, nós temos a questão e a BNCC também coloca isso, o próprio referencial curricular gaúcho também traz isso, essa segmentação, seriação, enfim, dos grupos etários, das faixas etárias, que aí a gente também entraria numa outra discussão que me provoca, mas o quanto é importante a nossa sensibilidade em relação à leitura de mundo das crianças. Porque quase sempre, professor Tiago, a gente parte das nossas leituras de mundo para com os pequenos e as pequenas. E isso tem atrofiado, inclusive, processos de desenvolvimento infantil com as crianças. E isso me preocupa, de uma certa forma, enquanto educadora. Porque
é tolhido, é cortado aquele protagonismo que ela tem a partir da sua leitura de mundo. E quando eu não faço estas conexões pedagógicas, essas relações pedagógicas, eu coloco a minha leitura de mundo, que não é a da criança. E aí acaba sendo o meu eu adulto, claro que é importante, tanto é que nós temos lá na questão da legislação a importância da interação das crianças com os seus pares, então os pequenos, as pequenas, entre eles, e a mediação deste professor e desta professora. E talvez essa seja a diferença, professor Tiago. Nós temos que ser, sim, professores e professoras mediadoras deste processo das crianças. De um modo geral, pensando lá no bebê. E que interessante, porque eu já participei de alguns projetos onde se pensava que teria que ser pensado, quase sendo redundante, crianças a partir só dos 3 anos. E aí eu fiquei me perguntando, tá, mas o que se faz com aquilo tudo antes? Aquilo tudo num sentido muito carinhoso. Porque o que essas crianças têm, o que essas crianças trazem, as suas infâncias, aquilo que elas dizem, aquilo que elas são capazes de possibilitar e desenvolver no seu dia a dia, é impressionante. Principalmente, nós nos tornamos mais humanos com as crianças. E isso, para mim, é a chave de tudo. Quando a gente convive, quando a gente vê a independência dessas crianças, dessas relações. Mas nós precisamos entender que não podemos ler o mundo das crianças ou fazer essa leitura a partir dos nossos. Claro, podemos ter como base, mas não como fim o processo das infâncias. Isso tem sido um ponto também discutido e eu tenho alguns escritos em relação a isso, que é um ponto fundamental. E eu teria tantos exemplos, inclusive alguns chegam a ser engraçados, porque vou falar de uma forma muito breve, e as profs que estão me vendo, me ouvindo, já ouviram eu contar de uma situação de uma criança que reproduzia do seu mundo que ela vivia, toda uma questão em uma boneca. E aí a criança, inclusive, foi rotulada, professor Tiago, por nós, educadoras e educadores, a partir da nossa leitura, porque nós, enquanto professoras e pessoas, falando pessoal e profissional, assistíamos questões na TV que levaram a nós interpretar que aquilo que a criança fazia estava relacionado àquilo e que não tinha nada a ver. Simplesmente ela estava reproduzindo o seu mundo, o mundo que ela vivia. Resumo da história, acabamos rotulando esta criança para a parte mais negativa, porque nós, enquanto professores, por vezes, não generalizando, ou adultos, sempre pensamos no que falta para a criança. E talvez isso é um ponto que a gente tenha que repensar a partir dos nossos conceitos, das nossas leituras de mundo. Mas quem diz que falta isso nas crianças ou nas suas infâncias? Não, eu tenho que valorizar aquilo que ela já sabe. Talvez é por isso que um parecer é desafiador fazer, talvez por tantas outras coisas, porque a gente não olha o singular da criança, a sua infância, o seu eu, a sua essência. E Paulo Freire traduz muito bem isso através do diálogo, a importância do diálogo, e aqui talvez eu traduziria um pouco, até eu respeito, mas as rodinhas eu traduziria com certeza no diálogo, na escuta, mas essa escuta sensível e humana, porque de fato, às vezes a gente vai para dialogar, mas é só eu que falo. Então, como é que a gente vê? Porque de repente é a minha leitura de mundo, a partir disso eu aprendi dessa forma e assim se constituiu esse processo. Mas por vezes, professor Tiago, isso tem atrofiado também as nossas crianças, porque a gente vai muito numa ideia nossa fixa de leitura de mundo. Não, e eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Inclusive foi comentado agora aqui nos comentários, né? Muito legais que a gente está tendo. Inclusive estamos com 150 pessoas, oscilando um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, acho que estamos nesse momento com um bom número de pessoas. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é um programa chamado Live com Freire, do nosso 22º Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire, que é uma iniciativa que hoje teve alguns probleminhas iniciais, passamos um pouquinho do horário, mas estamos muito felizes pela grande presença de vocês. Espero que vocês, em outras oportunidades, com outros assuntos que nós vamos trabalhar também, possam estar conosco. E é o caso aqui, Raquel, muito interessante, uma professora que está conosco, a professora Ângela Rosseto, lá da Escola de Barra
abandonar, e ela disse que é muito interessante trazer o Paulo Freire para a educação infantil, que é uma etapa distinta do ensino fundamental, mas não podemos esquecer que a infância perpassa os anos iniciais. E nesta etapa precisamos trazer o olhar de Freire também. E aí, Raquel, eu te provoco, sei que a tua pesquisa de doutorado trabalha um pouco nessa perspectiva, e esse movimento da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental, aí com a perspectiva da alfabetização, do letramento, enfim, como que tu vês isso a partir de Paulo Freire? Tens algumas pistas? Sim, bem interessante a tua provocação, professor Tiago. Inclusive, a gente sabe que o processo de transição para qualquer questão, seja pessoal, profissional, ela é marcante na vida do ser humano. Isso é fato e cada vez eu tenho mais certeza disso a partir de algumas teorias que eu estou vivendo, que eu estou lendo. E com isso, professor Tiago, há ainda uma confusão pedagógica, vou falar dessa forma que eu gosto, que eu acho que identifico, que nós temos uma questão histórica do que seria alfabetização e do que seria letramento. Talvez, agora eu vou me entregar com a idade, não adianta, né? Mas tudo bem. Talvez boa parte, ou eu, enfim, a gente começou com uma certa idade, naquele mesmo ano a gente teve tudo, a alfabetização e o letramento. A educação infantil vem justamente para proteger estas infâncias, principalmente ali de 96, especificamente de 2009 para cá, para essa questão do cuidado e do educar, através do lúdico, de brincadeiras, interações, mas que por vezes se entende, e aí talvez que Paulo Freire teria que estar muito presente na questão da escuta, do diálogo, da humanização, e eu diria um aprofundamento nosso de leitura, professor Tiago. Talvez parece estranho a gente dizer que nós, professoras e professores, tenhamos que estudar, mas é engraçado, mas precisamos sim. Por quê? Porque se a gente tem um entendimento, e aí se a gente pega alguns dados de pesquisa, e eu vou pegar de 90 para cá, e sabemos que, claro, não estamos também num todo, mas boa parte aumentou a nossa vida, aumentou as nossas idades de viver mais nesse mundo. Aonde que ela aumenta? É no início ou é no final? Então, isso que eu digo, talvez esses desafios a partir das questões que são colocadas, onde a gente veio de um processo histórico que a alfabetização e o letramento teria que acontecer. E aí, eu vou usar uma palavra quase que a gente tem usado muito, a ideia de terceirização. Uma hora eu estou na educação infantil, uma hora eu estou no fundamental. Então, não veio letrado, não veio alfabetizado. É culpa de quem? E aí, essa criança fica nesse impasse para lá e para cá entre professores. E no próprio referencial curricular gaúcho, o professor Tiago, tem uma provocação a partir dessa docência compartilhada que eu venho escrevendo, inclusive na minha tese, e é assim que eu acredito, que seria o integral, o interdisciplinar. Como que a gente faz estas aproximações da educação infantil para o fundamental? Ela não é uma quebra, ela não precisa ser uma quebra. Por que a gente não pode aprender de forma prazerosa? A escola sempre foi vista, e esse sempre bem exagerado, como uma forma daqui a pouco de tortura ou punição, colocado dentro de alguns contextos que a gente vive ou que a gente conhece. Isso é muito comum a gente escutar por vezes nas escolas. Não faz isso que amanhã você vai para a aula, vai passar o dia inteiro lá. Então, não como um processo prazeroso de aprender, como trouxe Paulo Freire, que essa educação teria que ser transformadora, humanizadora, através do diálogo e com prazer. Eu faço sempre uma relação, sei lá, pode ser uma viagem pedagógica, mas eu costumo fazer. Paulo Freire nos ensina, inclusive, como trabalhar com as infâncias a partir da EJA, da educação de jovens e adultos. Aonde ele pega todo aquele contexto que nós sabemos, da educação de jovens e adultos, como é que ele faz a alfabetização, e ele pegou a leitura de mundo daquelas pessoas que estavam lá. Inclusive, a gente vê as imagens, né, o tijolo. Ele não iria falar de outras coisas, porque aquele era o momento. Então, isso pode ser feito. E eu tenho escutado o professor Tiago por vezes, mas então se corta tudo na educação infantil. A criança não pode aprender a ler, não pode escrever.
Pode, deve, se for da forma natural acontecer. E para isso, nós, professoras e professoras, temos que possibilitar condições. E através do lúdico, fica tudo mais simples. Claro que nós temos criança que faz. Agora, não dentro de um outro viés, que aí a gente também entraria numa outra arena. Uma questão onde ali na pré-escola, a criança tenha que estar sentada uma atrás da outra, escrevendo em caderno. O A tem que ser daquele jeito. Paulo Freire não fez isso lá com a educação de jovens e adultos. Ele, inclusive, pegou o tijolo e mostrou para as pessoas. Ele fez isso a partir das suas leituras, das suas vivências, das suas experiências, aonde eles estavam inseridos naquele contexto. Então, eu tenho defendido bastante isso, professor Thiago. Bom. Aí eu acho uma coisa muito interessante, Raquel, e talvez, prometo que é uma última questão, assim, para a gente já ir encaminhando, talvez, a nossa conversa aqui. E sigo muito feliz pela presença de tantos amigos e amigas, tantas pessoas interessadas nesse debate. Tenho certeza aqui que temos aqui professoras, professores, pessoas que estão em mais diferentes momentos de diálogo, de apropriação de leitura, mas que estão curiosas e curiosos, que é aquilo que move a ciência, né? Mas aqui eu queria aproveitar, então, e te fazer uma outra provocação de como é que tu vê um dos conceitos importantes para Paulo Freire, que ele, inclusive, traz de uma certa tradição marxista, mas principalmente por Gramsci, que é a questão da praxis, né? Que é aquela questão que ele trata de forma tão cristalina, tão objetiva, no início do capítulo 3 da Pedagogia do Oprimido, que é a ideia de pensar a teoria e a prática em relação, de forma dialética, né? Que é uma definição mais simples desse conceito, que é um conceito filosófico importante. Mas eu queria te provocar no seguinte sentido: até que ponto a gente pode falar dessa praxis nas infâncias a partir de Paulo Freire? Como é que tu vê essa relação de teoria e prática? Porque muitas vezes, se a gente quando vai trabalhar com formação de professores e professoras, essa questão da prática, ela é sempre muito demandada, né? É uma questão muito presente. Como que eu faço tal coisa? Né? Que é uma questão metodológica, didática, mas é um pouco aquela ideia, que é legítima, de resolução de problemas. Como é que eu amanhã, que bom que amanhã a gente pudesse entrar na sala de aula, né, que não tivéssemos essa pandemia da Covid-19, mas como que eu consigo aplicar esses conceitos? Eu, certa vez, trabalhando com formação de professores e professores, me disseram assim: puxa, lá vem aquele professor falar de Paulo Freire é muito romântico. É muito bonito ler o Paulo Freire, mas na prática, né, a teoria é outra. Como é que tu trabalhas com isso, Raquel? Eu sei que tu tens uma preocupação muito grande com essas questões do cotidiano das escolas, com essa realidade no chão da escola, como a gente fala. Mas como é que tu vê essa relação de teoria e prática entre essa ideia de praxis de Paulo Freire para a gente falar das infâncias? Uhum. Você fala o número das pessoas, aí o meu celular está aqui tocando e eu com certeza depois vou agradecer cada um e cada uma. Eu não estou conseguindo ver quem está compartilhando. 150, viu, Raquel? Que bom, né, professor Thiago? E cuidar das nossas infâncias é cuidar da nossa sociedade. Isso é fundamental a gente pensar. E a partir de Paulo Freire, com certeza, e sim, eu escuto também, professor Thiago, vocês estão na linha freiriana porque tudo é mais fácil, tudo é simples fazer, dá a entender até que de qualquer jeito, assim, talvez não digam propriamente, mas parece que tudo de qualquer jeito, esse amoroso, mas no sentido assim, ó, deixa. E Paulo Freire fala muito na sua questão de rigorosidade, a ética, a estética. Então talvez, não vou ser ousada, mas vou afirmar, se nós seguíssemos muito mais o que Paulo Freire nos provocou a vida toda nos seus escritos, muitas coisas a gente estaria evitando ou teria evitado. Isso com certeza. E eu acredito muito na teoria e na prática. E quase sempre, professor Thiago, quando eu estou com os meus pares, sei lá, como um mecanismo de defesa meu, enfim, ou de tentar também se aproximar com aquela realidade e fazer a leitura de mundo, eu sempre digo que às vezes a gente carrega alguns rótulos e faz outros. Não, lá vem toda a teórica de novo, agora senta aqui e faz. E aí eu não sei se o pessoal de Nova Petrópolis, enfim, elas vão dar risada, porque a primeira vez que eu cheguei, isso há bastante tempo lá no município,
e elas sabem que elas me rotularam pelos meus saltos. E como que uma professora assim vai trabalhar com a educação infantil? Claro que eu não vou entrar assim no espaço para não pisar nas crianças, a gente tem todo um cuidado. E elas sabem, porque elas que vieram me assumir essa questão, e a gente brinca sempre. E professor Tiago, a gente só vai conseguir, e aí talvez eu poderia fazer uma aproximação com a roça, enfim, a gente só vai conseguir falar daquilo, ou entender aquilo, ou a leitura de mundo, ou a sua experiência, ou a sua prática, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente conhece, daquilo que passa, daquilo que perpassa. Então, falar de educação infantil, viver a educação infantil, para mim sempre foi fundamental. Eu sei exatamente o que acontece lá. E nas habilitações, trazendo um pouco o programa União Faz a Vida, onde eu estou assessora por vários anos, eu tenho sempre uma preocupação, e a gente sempre dialoga muito com os demais assessores e assessoras colegas, porque a gente é desafiado. Senta agora aqui e faz. Como é que vai fazer isso com o bebê? Como é que vai instigar? Como é que é fazer um projeto, por exemplo, com um bebê de 4 meses? Como é que ele fala? Sim, ele fala de uma outra maneira. Não talvez a maneira tradicional que a gente sempre idealizou, que colocaram para nós como ideia de fala, outras formas de fala. E nesse sentido, professor Tiago, eu tenho feito, inclusive, muitas das formações, das habilitações, nos espaços pedagógicos ou espaços de aprendizagens, como eu tenho desenvolvido essa ideia de conceito na minha escrita. Para mim não é sala de aula, é uma escola, mas é uma escola de aprendizagem. É uma escola onde as crianças, de fato, precisam colocar as suas vivências, as suas práticas. E se a gente percebe isso a partir das provocações de Paulo Freire, nós teríamos com certeza uma educação não tão dura na educação infantil. E esse processo de transição para o fundamental, ele seria natural e fundamental, né? Sendo bem redundante, mas necessário. Por quê? Porque a partir dali, a prática, a vivência da criança, esse respeito. Claro que o professor e a professora não vai fazer 20, 30 planejamento, mas daí eu tenho que entender, inclusive na minha prática e da minha prática, a questão interdisciplinar. A questão do que a legislação provoca, nós, enquanto educadores e educadoras, a pensar na formação integral destas crianças. E aí a prática, a teoria é necessária. E quando a gente escuta, você fez pedagogia para cuidar, eu nem vou usar outros termos que a gente, muitas vezes, eu fico muito triste com isso, porque vai muito além. Então, eu não consigo fazer aquela prática evoluir num processo de desenvolvimento infantil se eu não conheço essa teoria. Então, ela precisa sempre estar aproximada. E esta teoria sempre sim vai qualificar a minha prática com as crianças, a partir das crianças. Acho que foi o professor Ramon, não lembro agora exatamente. Um dia ele falou uma coisa que num primeiro momento me chamou a atenção e eu fiquei chateada, inclusive, professor Tiago. Porque naquele momento eu não tinha tanta vivência nem experiência, porque também eu tenho sempre um cuidado, eu tenho tantos anos de experiência. Será? Ou eu tenho 1, 2 de experiência e outros tantos de repetições. Então eu sempre procuro dizer que a gente tem vivências, a gente tem experiências, a gente tem acertos, a gente tem erros, a gente tem uma soma, a gente se constitui o tempo todo. E às vezes a gente está numa experiência para aquele dado momento, como diria Brzezinski, diz Brzezinski, mas não para este momento que é contemporâneo das nossas infâncias. Talvez a minha prática, as minhas crenças pedagógicas, antes da pandemia, eram umas. Talvez essa volta, elas vão ter que ser reinventadas. E eu já separei muito material, inclusive como subsídio, como estratégia pedagógica, para pensar junto com os meus pares nesse momento de volta. Claro que nesse momento precisamos também ter algo. As crianças estão em casa, precisam ser atendidas com práticas, com vivências, talvez até para tirar um pouco do tédio. Estamos num cenário de desemprego forte, onde os contextos familiares estão talvez com uma outra configuração, reconfiguração, e que nós podemos sim contribuir de uma certa forma. E com isso, professor Tiago, a gente tem que pensar sim as nossas práticas a partir do que nós conhecemos, daquilo que a gente estuda, da formação inicial, da formação permanente e continuada.
E esse professor faz uma provocação um dia e eu saí chateada porque naquele momento eu ainda estava estagiária, faz tempo, estava estagiária ainda. E ele me fez refletir, inclusive, porque ele diz: é uma pena que os nossos graduados e graduadas, os nossos mestres, os nossos doutores, não estejam lá na base, lá na educação infantil. Porque muitas coisas que nós pegamos no sentido desafiador, mobilizador, na universidade ou no ensino médio, talvez a gente conseguisse ir fechando algumas lacunas se isso fosse um efeito de aprendizagem como progressão, como coloca a nossa própria legislação. Aquilo num primeiro momento me desafiou. Eu pensei, nossa, eu nunca vou conseguir me inserir, porque a gente precisa, num dado momento, alguém que nos possibilita a ideia de experiência, de vivência, para que a gente vá agregando e vá se construindo e se constituindo enquanto professor, enquanto professora. E eu depois entendi isso de uma forma muito bonita, muito valorosa no sentido de respeito a tudo que ele trouxe e compartilho dessas angústias que hoje a gente vê e sofro muito quando a gente vê que as questões relacionadas à infância ainda não sejam tão valorizadas. Mas eu acredito que será ainda, né, professor Tiago, e quando a gente está nesses espaços, a gente vê o quanto é desafiador. Eu brincava umas 2 semanas, uma pessoa dizia, eu não vejo a hora de começar as aulas, até sair uns memes. Eu acho que nós, professoras e professores, principalmente da educação infantil, que tínhamos criado o vírus para que os contextos familiares ficassem com as crianças. Como é que a gente aguenta ficar tanto tempo com tantos? Porque primeiro que a gente acredita no que faz, a gente gosta, nós temos a teoria, mas nós temos a prática. É desafiador, acredito sim na docência compartilhada, porque é uma forma, eu acho, pedagógica de alívio que nós temos, de entender que o outro também tem desafio, que a outra também tem desafio. Como é que eu posso aproximar essas relações, como é que a gente pode construir? E talvez essa provocação que nós temos no referencial curricular gaúcho, e eu vi agora há pouco, tem uma pessoa do Mato Grosso, a professora Jussara, a gente tem dialogado muito em relação a isso. Nós precisamos sim estar junto nesse processo, teoria e prática, com o fundamental, com a educação infantil. Quando eu trago essas provocações, professor Tiago, com práticas, pensando nas crianças e com as crianças, porque tem uma grande diferença quando a gente pensa por elas, mas quando a gente pensa com elas, a partir daquilo que elas trazem, inclusive os bebês, 4 meses falando que é o grupo etário quando começa na creche, que é importante, nós pensarmos essas relações. Tem algo bonito nas infâncias e Paulo Freire traz nos seus 27 saberes essa relação de aproximação que nós precisamos ter. E aí talvez eu busco lá a ideia do equilíbrio, do diálogo, da amorosidade, da escuta. Eu fiz uma provocação num determinado município, aonde ali, depois que a gente dialogou, conversou, os direitos de aprendizagem, os campos de experiência, professor Tiago, eram os mesmos que nós da educação infantil fazemos, então, como processo de progressão de aprendizagem, mas que nós mesmas, professoras e professores, lá no fundamental, temos como subsídio, como aporte, por exemplo, a educação física. Mas então, uma coisa é importante, outra não é importante. E me parece que se eu estou no contexto da educação infantil é importante algumas coisas, se eu estou no contexto do fundamental é importante outras coisas. Não. Como é que eu faço essa relação? Até porque, como diz o Gabi, uma hora eu sou telhado, outra hora eu sou pedra, daqui a pouco eu estou aqui, daqui a pouco eu estou lá. E aí o que me convém? Então, o aporte teórico prático, ele é fundamental para a gente entender e que a criança não fique nesse meio desse processo sendo jogado e até como forma de sofrimento. Porque não é algo simples, não é algo simples. Vocês imaginem dentro de contextos daqui a pouco que é visto e a gente escuta, e talvez esse foi assim um insight que me ocorreu, muito de pesquisar, porque eu estou nesses espaços, eu estou nesses ambientes, é teoria e prática o tempo todo, é se reinventando, porque eu escutava, inclusive aqui em casa, em alguns momentos, ou de outras crianças, bom, agora vai terminar a brincadeira, agora eu saio então do que eu brincava o tempo todo e agora eu vou estudar de verdade, como se a educação infantil não fosse algo de verdade. E talvez por isso que tantas coisas a gente vê em relação às infâncias.
Mas eu acredito sim, professor Tiago, nesse diálogo, nesse modo de compartilhar, na questão teórica prática. Essa praxis Paulo Freire traz muito forte. E volto a dizer, se nós entendêssemos talvez mais de Paulo Freire, muitas coisas nós não estaríamos ou teríamos enfrentado na nossa sociedade. Com toda certeza, é fundamental a gente entender. E não só da vertente Paulo Freire, até porque Paulo Freire, nós temos discutido isso nos nossos fóruns, nos nossos diálogos, nós temos aproximado ele com outros autores, que dialogam o tempo todo. E esse é o bonito da educação enquanto ideia de processo, senão a gente fechou. Não, educação é processo. Raquel, nós temos aqui mais alguns comentários, nós estamos chegando agora pertinho já de 1 hora de live, né? Olha só, a gente demorou para colocar no ar, mas quando colocamos, estamos aqui com uma boa interatividade, ainda temos um bom número de pessoas, estamos agora com 138 pessoas ao vivo, online conosco, nos mais diferentes lugares. Tem pessoas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, tem pessoas do Paraná, de São Paulo, né, que eu defini aqui. Então, eu acho que isso é muito relevante, porque esse interesse em Paulo Freire, ele vem sendo redescoberto na mesma medida em que tentam desqualificar Paulo Freire. Isso é muito curioso, muito interessante. A própria professora Anita Freire, viúva de Paulo Freire, que ficou com o espólio da obra, vem dizendo que talvez nunca Freire comercializou tantos livros como nos últimos anos, principalmente a partir de ataques de setores conservadores da sociedade ou de pessoas que acabam colocando Paulo Freire dentro dessa concepção polarizada, binária, que geralmente é tendenciosa e gera um raciocínio preconceituoso, raso, que é até difícil da gente conversar. É evidente que com isso Paulo Freire não tem todas as respostas. É óbvio que nenhum autor e nenhuma autora é capaz por si só de dar conta de toda uma complexidade do que nós estamos tratando. Tá? Eu estou falando aqui dos lugares, né? Tem gente aqui de Roraima, o Juca Livre está lá, de Gramado, a Helene Godinho está em Coimbra, Portugal, nos acompanhando. Nossa. Então esse é o poder também desses mecanismos, né? A gente fica muito feliz. E eu acho que o interesse no tema e também da forma das pessoas se conectarem e perceberem, Raquel, falas de algo que tem propriedade, que tu vive, que tu estuda e que não tem apenas uma relação burocrática com esse conteúdo, né? Eu acho que isso é muito interessante. Tem várias questões que estão aparecendo aqui, mas eu acho, Raquel, pelo momento, tu poderias talvez provocar algumas sínteses e aí fazer um exercício tão interessante de pedagogia da pergunta, né? Colocar em perspectiva alguns temas, algumas leituras que já apareceram aqui. Depois nós vamos colocar uma publicação no grupo do Facebook, do nosso Instagram, sobre os livros e referências que foram citadas aqui na live. Tá? Então fique bem tranquilos e tranquilas. Então, Raquel, eu queria te convidar, assim, já fazendo um agradecimento muito especial, a tua parceria de sempre aqui conosco, particularmente, né, sempre vi em ti uma pessoa muito séria, muito capaz, né, e muito apaixonada também pelas questões que tu tratas, principalmente da educação infantil, das infâncias, enfim, né? Então, já fazendo esse agradecimento, né, o pessoal do Curitiba, o Sérgio Carpins, que está em Curitiba, deve ser da família, né? Meu primo! As minhas irmãs vieram aqui agora dizer mais ou menos, eu estou com a minha tia de Santa Catarina, irmã gêmea da minha mãe, que representa bastante. Acho que tem uma madrinha minha do Paraná, professora Marlene da Facate também, minha casa, que me possibilitou tudo isso a partir do meu estudo da graduação, acho que é importante. Enfim, mas teria tanta coisa para a gente pensar. Raquel, nós temos pessoal da UNOESC de Joaçaba, tem um programa de pós-graduação em educação lá. Também o pessoal estava dando aqui um alô para nós. E acho também que nós estamos sendo vistos na Oceania pelo teu irmão, pelo que eu percebi. O meu piá! Tem um comentário aqui, Ai, coisa boa. Legal e bem orgulhoso da tua capacidade profissional e do teu envolvimento. Então, assim, tem também a Letícia, aqui de Novo Barreiro, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Letícia. A Simone está em Três Coroas. Então, é uma gama aqui de pessoas que, felizmente, estão nos dando a satisfação de acompanhar esse espaço. Então, Raquel, o pessoal de Arroio do Meio aqui também, a Andréia, ficam colocando aqui que eu vou fazendo uma síntese. Ó. A Rita está em Sapiranga, né?
né? Lá pertinho de onde tu estás, eu acho, né? Tu deve estar em casa. Estou em casa, aham. A Leonice do Sicredi Serrana. Ah, Leo! Eu acho que as minhas colegas também, a professora forte. Beth, a professora Silvana, o pessoal da Pioneira, o pessoal da Serrana, o Thiago da Pioneira também está. Ó, o Vanderlei de Rolante. Uma xará tua aqui, Raquel Westphalen, de Palmeira das Missões. Agora entrou também a nossa querida Márcia, a professora Márcia, também nossa companheira aí de atividades. A grande ou a pequena? Ó, fazendo Não, bullying, né? a Márcia Pereira, do CUF. Ah, professora Márcia. Márcia. Tem alguém que quer dar um oi aqui também. Olha só, a Luciana de Soledade, a Michele Setúbal, ela está em Florianópolis, a Cassiane Sapiranga, a Janice Cruzeiro do Sul, Nossa. a Malu em Florianópolis, a Mariângela em Taquara, agora aparecendo a nossa querida Isis aí também. A Isis, dá oi, Isis, dá oi. Beijão, Isis, que bom, está aqui conosco. A Gessimara está em São Francisco de Paula, cidade lindíssima aí no pé da serra também, no Rio Grande do Sul. Então tem muita gente com a gente aqui, Raquel, e aproveitando, né, a Aline está em Fagundes Varela, a Ana Carolina de Parobé, tua vizinha. Eu acho que as minhas afilhadas acadêmicas e o meu afilhado estão, depois a madrinha conversa com eles, o meu primo o Sérgio Karpinski também, o meu irmão lá da Oceania que disse que ia colocar o celular, como diz a Isis, aqui quando é dia, lá é noite, ao contrário, eu nunca entendi tão bem o fuso horário. Essa leitura de mundo, né? Essa leitura de mundo das infâncias. Ele tá vendo nossa live. E olha só, Isis, tá o Thiago, meu xará, também está em São Paulo. A Dayana está em Igrejinha. A Dayana, inclusive, tem um escrito que ela faz aproximação. Isso, ela trabalha com inclusão e ela faz, inclusive, uma aproximação de Freire com outros autores pensando as infâncias. Ela escreveu... A Dayana, desculpa, a Alana, nossa secretária e nossa mestranda aqui, está falando que as minhas orientantes estão também online. Né? Um beijo para todas. Isso é muito bom. O Itamar aqui deu sinal de vida, ó. Estou. Mandou um coraçãozinho aqui para você. Ele está vendo aí a Raquel e a Isa. Um abraço, Itamar, também. A Juliana dizendo que está adorando aqui. Acho que é a minha comadre, essa Ju, a mãe da Bia, minha filhada, que já tem 18 anos. Ó, eu estou me dedurando aí. O Thiago sem H, né? Mas enfim, Thiago, tá valendo. Nós estamos parabenizando aqui o Thiago Investimenti. Então, assim, ó. Isso é da Pioneira. Que bom. É uma interatividade muito boa. Quero também agradecer o esforço, Raquel, que tu tiveste, a paciência para poder estar no ar aqui conosco. O esforço da Alana, que está sempre nos dando um suporte incansável. A própria divulgação que nós tivemos da Karine Marcon também, que é uma parceira Professora nossa. Shirley. Professora Shirley também, queridíssima companheira. Enfim, nós estamos mobilizando pessoas, né? O fórum é um espaço de encontros, é um espaço importante para a gente estar junto, discutindo educação e criando condições para que a gente não trabalhe com Paulo Freire numa dimensão mítica ou como um herói. Paulo Freire, ele é um autor importante, uma força no seu legado, que nos permite pensar sobre a educação a partir de diferentes temas. E esses temas da infância, não tenho dúvida alguma, são extremamente relevantes e importantes da gente reinventar Paulo Freire nessa atividade também. Tá bem, Raquel? Então, se tu pudesse fazer algumas considerações, alguma síntese, alguma provocação de leitura para o pessoal, fica muito à vontade aí para a gente já fazer o encaminhamento da nossa atividade. Sim, que bom, professor Thiago, ter essa contextualização de tantas pessoas que a gente compartilha desses momentos, e é tão bom porque eu aprendo sempre com todos e todas, isso é espetacular, e sempre a gente se constrói nesse processo, né, com eles, com elas, com os nossos pares, isso é fantástico. Então eu agradeço imensamente a Karine, a Alana, a ti pelo convite, sempre as nossas questões de possibilidades de compartilhar escritos de algo que a gente acredita, e tem muito das nossas praxis também, né, professor Thiago, isso também é importante, professora Shirley.
as minhas irmãs que eu acho que estão vendo, a Ela, a Lu, o Luiz, enfim, as pessoas que estão aí. Depois eu prometo que eu vou ali e converso um pouquinho com cada um, realmente não estou vendo, mas eu estou aqui a mil, sentindo assim tudo que o professor Tiago vai conversando e vai falando, então isso é importante. Nós temos nesse viés todo, e ontem eu e a professora Marlene e o professor Magnus estávamos definindo algo também das nossas assessorias, juntamente com o Vanderlei, com a Jéssica, e nós sempre temos uma preocupação, e é uma preocupação do todo, dos colegas também da Pioneira, da Serrana, e fiquei bem feliz pelos municípios que eu atuo estarem aqui também, em outros municípios, as questões de construção em próprio Erechim, que eu digo Erechim ali enquanto QG, mas os municípios que a gente atuou, juntamente com a Karine, com o Maico, enfim, com o professor Tiago, trazendo essas questões da sociologia da infância, que é importante para a gente dialogar todas essas relações desse todo. Então, agradeço a todos e a todas e provoco, sim, a gente repensar as nossas infâncias. O repensar as nossas infâncias a partir de escrito que nós já temos, as questões que nós já provocamos, e a pedagogia da pergunta, para mim, de Paulo Freire, ela é sempre atual. Todos os escritos dele, sim, mas nesse momento, talvez, e pensar as infâncias a partir de construção do diálogo é usar a pergunta. Inclusive, o slogan hoje do programa União Faz a Vida é este: quem pergunta cresce, coopera, aprende. A gente já vai colocando outras questões junto. E pensarmos, e eu vou trazer um exemplo interessante que eu vivi, e talvez foi numa hora de ressignificar, eu sei que ela estaria, a Ju, não sei se está ainda, da educação de jovem e adulto, que eu tenho como referência, porque a gente consegue fazer a ideia, professor Tiago, das infâncias com a andragogia. E por vezes essa relação ela não é vista ou dialogada ou discutida. E muitas vezes a gente veio na escola onde a professora Ju atua com a educação de jovens e adultos, com a FACAT, com as acadêmicas, os acadêmicos. E é então interessante de pensar essa relação prof, mas isso aproxima lá com os bebês, a forma de aprender, a forma de todo esse olhar, de toda essa questão. Então é fundamental, sim, a gente se repensar, reinventar-se as infâncias, mais do que nunca. E eu encerro com uma questão, professor Tiago, que me faz refletir toda vez quando eu estou com os pares, e eu refleti isso na prática e senti um certo medo. Por que eu senti um certo medo, mas ao mesmo tempo um alívio de saber que nós estamos, enquanto educadores e educadoras, conscientes da nossa função, do nosso papel, com as infâncias, com essa questão cultural, de culturas, de crianças. Por quê? Muito do que nós estamos vivendo hoje, daqui a um tempo, na sociedade, quem vai estar atuando no nosso lugar, e muitas e muitos escutaram já essa minha fala, serão as nossas crianças. Ou seja, eu como tenho 28, vou colocar mais uns 50. Eu aumentei, era 27, vou colocar mais uns 50 anos. Eu gostaria muito de estar viva ainda, com muita saúde, indo e voltando. Como o meu piá não está querendo muito voltar para o Brasil, eu vou continuar visitando ele lá na Oceania. 4 anos que ele está lá, trabalhando de tudo um pouco, e bem. Com isso, professor Tiago, eu me dei conta de provocações que eu faço a partir de perguntas mobilizadoras, pegando a ideia de Charlot, de que quem vai estar no nosso lugar daqui, sei lá, 20, 30 anos? Aquela idade que a gente se sinta confortável de colocar com a nossa que nós temos hoje. Serão as nossas crianças. E eu me dei conta um dia, menos 70 graus, indo para a Oceania, e eu pensei, bom, a gente entra, não vai resolver nada, mas eu sempre penso, tem 2, 3 pilotos, se um fica mal, tem o outro e assim por diante. Daí lá no último você não pensa, porque você não quer pensar. Aí lá no meio do nada, literalmente, menos 70 graus, você fica pensando, porque nós também temos um agravante de uma questão de medicação nas infâncias, tudo se pensa, e talvez essa é a leitura que nós temos que ter, porque criança tem saúde, quer brincar, tem tudo, tem alegria e não pode ser podada, não pode ser dado algo para isso não vir à tona. E aí com isso a medicação tem feito parte muitas vezes já da nossa infância.
como é que vai ser daqui uns anos para a nossa sociedade? Então, cuidar das nossas infâncias a partir da humanização, da amorosidade, do diálogo, da escuta, é cuidar da nossa sociedade, é cuidar de nós, enquanto seres humanos, no todo, na relação do todo, do planeta. Como diz a Isa, o planeta já não está muito bem, daí a gente não cuida, imagina como é que vai ficar. Então é pensar esta sociedade, cuidar esta sociedade para nós, né? Todas e todas. Mas é a partir das infâncias. Partindo da infância, né? Partindo da infância, com certeza. Este livro, né, que eu tinha retomado aqui na nossa Isso. conversa, que é o Sobre Diálogos 1, que virou sobre partir da infância, Diálogos sobre Educação, Paulo Freire e Sérgio Guimarães, um dos livros dialogados de Freire. Né? Isso. Sabe, Raquel, que a gente tem aqui a Vânia, que está em Campinas, a gente tem a professora Jussara Seron, Sorriso. A professora Jussara tem inscritos comigo, inclusive, do programa Não Faz a Vida. Nossa, que bom, ela que tinha me comentado. Isso. Nós temos a Elizabeth, que está em Lajeado também. Te cuida aí, viu, Elizabeth? Lajeado é um centro, né, bastante, assim como Passo Fundo também, da questão da Covid. Professora Elizabeth escreve comigo também a questão da educação financeira, Legal. enquanto comigo umas ideias do todo. Professora Beth. Nós temos aqui a minha colega também, a professora Adriana Sanseverino, que é uma grande especialista em EJA, e que inclusive está saudando, Raquel, que vez por outra tu faz um link com a EJA. Então, é bem interessante essa ideia também, né? A Zayla está aqui conosco, a Ângela Barba Rosseto voltou, né? Então, ou seja, a Márcia Regina, que é a Márcia Grande. Márcia, um beijo para ti. A professora Márcia também Pereira, antes eu não dei um beijo para ela, prof. Márcia. Então, Raquel, acho que cumprimos minimamente assim, essa possibilidade de dialogar com as pessoas, manter esse espírito do Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire. Este ano está chegando a sua 22ª edição e exatamente para nós, na Universidade Federal da Fronteira Sul, que estaremos acolhendo esse evento agora pelos próximos dias, nós estamos nesse compasso de espera, essa apreensão, como todos e todas, com alguma consciência, né? E que nós estamos monitorando a situação para tomar a melhor medida possível de encaminhamento do nosso evento. Por outro lado, acho que são espaços, né, que a gente vai tentando aperfeiçoar. A gente agradece muito as pessoas que estão conosco desde em torno de 6h30 da tarde, agora nós estamos quase 9 horas da noite. Gratificante, As pessoas estão aqui conosco, se mostraram portanto interessadas no tema. Tenho certeza também que a tua presença, Raquel, ela valoriza muito, né, as pessoas que te conhecem, sabem, né, da tua qualidade pessoal e do teu compromisso. E eu acho que isso é um elogio à nossa teimosia, né, de produzir esses espaços educacionais e trabalhar com a educação numa dimensão não de sacerdócio nem de vocação, mas numa dimensão da profissionalidade docente, como o Antônio Malco nos provoca também. Então, Raquel, quero, né, em nome dessa comissão organizadora, tenho certeza que falo em nome também da Alana, né, que está sempre conosco aqui, falo em nome das pessoas que constroem a experiência da educação popular nos mais diferentes cantos do mundo, também da nossa satisfação de ter compartilhado esses momentos aqui com vocês. Eu espero que as pessoas estejam conosco em outros momentos, nós vamos estar divulgando em breve nos mais diferentes canais. Esse vídeo vai ficar tanto lá, né, no Facebook da Raquel, como em outros espaços nossos, nós vamos, fica lá, se todos quiserem compartilhar, enfim, fiquem à vontade. E nós vamos estar em breve também divulgando, né, novas lives com o Freire, que é uma experiência, que é uma possibilidade da gente estar se reinventando nesse contexto de dificuldades, mas sempre tentando nos manter também juntos e juntas, tá? É uma grande alegria, é uma grande satisfação a gente estar junto nessa noite de terça-feira e para nós, tenho certeza, Raquel, foi uma experiência muito gratificante. Obrigado pela tua parceria e pela tua generosidade. Obrigada, então, a todos e a todas. Obrigada, professor Tiago, Alana. Eu acho que esse é o espírito, né? A gente é teimoso e teimosa no bom sentido, porque vale a pena, porque a gente acredita naquilo que faz e acredita de verdade. Então, muito obrigada. Eu vou, bem rapidinho, mandar um beijo para a Marina, né, a companheira do meu irmão, que está também lá do outro lado, para o Massa, para a Lu, para ela, que eu já comentei. Agradecer o Hélio, a questão técnica que me ajudou, que talvez a gente não teria conseguido. Muito obrigado, agradeço muito aí. Nesse momento, e talvez a gente tenha que repensar outros espaços, enfim, isso tudo é possível porque é aprendizado. Aqui, Raquel. Oi?
passei, mas que está conosco aqui, o nosso amigo Rambo. O Rambo, meu parceirão, colega. Rambo, saudade de ti, saudade do teu chimarrão. A gente acaba ficando por casa agora, de uma outra forma, não se vendo, mas que bom. Depois eu vou agradecer todos e todas de forma ali pessoal, vou dizer assim, presencial, com curtidas, enfim, comentários, porque eu estou bem ansiosa, como diz a Isis, de ver ali, e é muito bom sentir isso tudo. E seguimos em frente. Eu acho que esse é o que nos mobiliza de fato, né, professor Tiago, nesse momento tão desafiador. Não é simples para ninguém, mas ele é necessário para as nossas questões. Agradeço então a Facate também por me proporcionar espaços e momentos, o Gabi, a Léo, a Bia, os meus colegas, enfim, todos eles, os pessoal Vanderlei. do time Secret Serrana aqui também, a Elizabeth está falando que estão contigo aqui. Vários estudantes acadêmicos da Facate que estão também. A Paola está dizendo que as alunas da Facate estão atentas à professora. As profs de Gramado, de São Chico, de Nova Petrópolis, as escolas, né? Estou com bastante saudade. Em breve Gramado, Canela, enfim, todos os lugares. Em breve a gente se encontra. A Isabel Maria também dizendo que está com saudade, enfim. Nossa. O pessoal está conosco até esse horário, 9 horas da noite, 1 minutinho para as 9 agora aqui no meu relógio. E eu acho que é o momento onde nós fazemos esse encaminhamento e dizer que seguimos. Fiquem ligados, ligadas, nós vamos ter outros momentos aqui também, outras temáticas que eu espero que vocês possam estar conosco para a gente pensar junto e estudar. Sempre é bom, né? Isso. E se a gente não citou alguém, né, professor Tiago, porque eu realmente não estou aqui e acaba entrando às vezes rápido, mas sintam-se todos abraçados e beijados por nós. E em breve a gente vai estar juntos e juntos. Isabel, que saudade do teu feijão na Facate. A gente pode ser bem natural, né? Que saudade dessas pessoas assim. Mas em breve a gente vai estar junto. Com certeza. Não, e agora a Raquel vai dar um pente fino depois aqui nos comentários. Isso. E a gente segue essa interação. Obrigado, pessoal. Tem gente muito obrigada, muito obrigada. obrigada. 2h30, Raquel, desde as 6h30 da tarde. Então, esse pessoal aí merece, né? Fico feliz. Obrigada, professor Tiago, pela parceria de sempre também, as nossas construções. Alana, Shirley, Karine, seguimos.